Ô Rubens, você é um mega empresário, você é acionista majoritário de empresas como a MRV, que dá nome aqui à Arena do Atlético, do Banco Inter, da Log, investe hoje também no mercado de comunicação com a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte e com a CNN, canal em que estamos, onde você é acionista controlador. Eu gostaria que você me dissesse qual é a diferença de tudo que você tem, de tudo que você construiu na vida para investir em futebol. Poxa, João Vitor, o futebol é uma coisa bem diferente. Mas o que eu acho que está acontecendo com a indústria do futebol ao longo dos anos, isso me deixa animado, é que ela está cada dia mais profissional. Quer dizer, hoje você vê a gestão dos clubes de futebol, inclusive no Brasil, elas são muitos furos acima do que era no passado. São verdadeiras empresas com faturamento alto, empresas que faturam próximo de R$1 bilhão por ano. Eu acho que o que está acontecendo no futebol, nessa mudança, a forma de fazer a gestão. É mais difícil, é mais fácil ou é um negócio como qualquer outro? Não, cada negócio tem sua especificidade. O futebol tem as dele. Uma bola bate na trave e não entra. Ou o Vitor pega o pênalti com o pé e nós somos campeão da Libertadores. Então tem uma série de nuances. Mas todo negócio tem. Eu vejo o seguinte, que como sustentabilidade a longo prazo, um clube de futebol bem gerido, ele tende a ter sucesso. É difícil, porque são muitos clubes competindo, mas ao longo do tempo ele tem que ter sucesso. Antes de falar sobre o momento do Atlético, o investimento do Atlético, queria falar um pouquinho da sua trajetória. Da onde vem essa paixão pelo futebol? Da onde vem esse gosto pelo futebol? Queria que você contasse um pouquinho o que te aproximou do Atlético a ponto de virar um acionista do clube. Bom, futebol vem de menino, né? Eu era ruim, mas jogava. Todo dia a gente... a pelada na rua, né? A gente acabava de fazer o dever de casa e ia pra rua jogar futebol com os vizinhos, né? A pelada era na rua, literalmente mesmo, né? A rua lá de casa era de pé de moleque, paralelepípedo, a gente jogava ali. E pelo Atlético é o seguinte, eu tive a sorte de com 6 anos de idade ir na época o Campo do Sete, que é o Independente de hoje, e vi o Atlético ser bicampeão mineiro, 62, 63. 62 nós ganhamos do Cruzeiro e 63 do Valério, era pontos corridos, ganhamos do Valério, ou inverso, eu acho que era isso, 62 do Valério. Então eu vi esses 2 campeonatos aí, foi sensacional, né? E aquilo foi muito bom. Uma curiosidade, o sobrenome Menin é um sobrenome italiano. E em Belo Horizonte, a colônia italiana sempre foi ligada ao Cruzeiro. Como é que um Menin da colônia italiana virou atleticano? Na realidade é mais ou menos isso, porque o Cruzeiro era um time mais do Barro Preto, né? Então a colônia italiana do Barro Preto torcia pro Cruzeiro. E eu morava no bairro dos Funcionários e ali era Atlético vs América. O clássico da multidão na época era Atlético e América, né? Sua ligação com o Atlético vem de muito tempo. Você foi patrocinador do clube, num determinado momento você colaborava com o clube, mas não tinha participação diretiva e de alguns anos para cá você entrou para o dia a dia do clube, estruturando o Atlético no modelo que hoje é de empresa. Quando deu a virada de chave de deixar de ser um patrocinador para se tornar um investidor e transformar isso num negócio? O João Vitor, são 2 coisas diferentes. Patrocínio, eu acho que é super saudável. Eu acho que o marketing esportivo é muito bom. A empresa que tem a oportunidade de investir no esporte os resultados são bons, o esporte é uma coisa que, além do evento, ele tem benefícios sociais. Você tem um menino que vai pro futebol, ele está afastado do mundo das drogas. Então, é super bacana a empresa, no mundo todo, ela participar do marketing esportivo. A MRV faz isso, por exemplo, desde 1996, começamos no vôlei lá do Minas. E fomos para o Atlético em 2002, né? E foi muito bom, já fizemos várias coisas no Atlético, agora no Neme da Arena. Então a empresa é boa. Agora, como investidor, isso foi permitido depois da lei da SAF, né? Foi uma lei muito importante que foi feita no futebol brasileiro. O futebol brasileiro estava à deriva. Eu acho que se a lei da SAF não tivesse sido aprovada e vários clubes não tivessem virado SAF, muitos clubes estariam hoje nas divisões, na Série B do Brasil. Eu acho que o Cruzeiro, o Atlético, o Botafogo, o Vasco, o Bahia, se não tivessem virado SAF, eles possivelmente estariam... Porque a FIFA mudou. Hoje você tem o Transferban, perda de pontos, e que os clubes não tinham... O caixa dos clubes era literalmente zero negativo, não tinham como pagar. Então a SAF, eu acho que elas vieram não só salvar esses clubes, como também melhorar o nível do futebol brasileiro. Aí a gente resolveu ser investidor da SAF.
E as pessoas falam que é difícil, mas se eu tenho arrependimento, zero. Estou muito satisfeito. Acho que, como todo negócio, é difícil, mas também dá muito prazer, né? O que foi a estruturação financeira do Atlético até aqui? Como é que foram esses passos da transformação do Atlético em empresa? Quem hoje são os donos do Atlético? Porque se fala muito na família Menin, mas quem mais está nesse negócio junto? Queria que você contasse um pouquinho da estruturação do Atlético como empresa e como negócio. Isso é uma boa pergunta, João Vitor. Vamos lá. Quando surgiu a SAF, a gente começou a entender, o Atlético estava realmente quebrado. Estava quebrado, e a gente foi entender o tamanho do buraco depois. Ele era muito maior do que parecia ser. Quer dizer, eu falo que a contabilidade do Atlético era pior que das lojas americanas. A gente tinha lixo debaixo do tapete, pagamos o despesa do Ronaldinho até outro dia, né? Ronaldinho Gaúcho, quer dizer, tinha muito lixo debaixo do tapete, mas muito lixo mesmo. O buraco era muito maior que a gente imaginava. Assim como no Atlético, todos os outros clubes são assim. A contabilidade do futebol não era boa. Nós estamos entendendo e aí achamos que a salvação seria a SAF. A gente tinha uma estrutura boa, essa torcida maravilhosa, essa arena em construção, mas precisava de investimento, porque as dívidas sufocavam o Atlético, né? E quando a gente foi entender o processo, os investidores queriam, de fato, pagar muito pouco pelo Atlético e outra coisa, queria que a maioria dos investidores que queriam investir, queria que o Atlético fosse apenas uma passagem para formar jogadores para levar para fora, e a gente não queria isso. Aí a gente tomou uma decisão corajosa na época, juntamos esse time, que aí somos eu, o Rafael, meu filho, o Renato Salvador, o Ricardo Guimarães e o Daniel Vorcato. Foram os 5 que começamos a fazer esse movimento. E falamos, não, gente, vamos assumir isso aqui, nós somos atleticanos, a gente gosta do Atlético, acho que é um negócio difícil, mas pode ser sustentável se a gente trabalhar bem. E de lá para cá, João Vitor, nós já investimos, talvez as pessoas não saibam, mas mais de 1,1 bilhão no Atlético. É um investimento que nenhuma outra SAF teve. E por isso nós estamos de pé. E um time competitivo. A gente, ao mesmo tempo, está conseguindo equacionar todo o problema financeiro do Atlético. Além disso, fazer uma arena. Além disso, temos um centro de treinamento muito bom. Temos um plantel que vale um dinheiro razoável. Temos um balanço forte hoje. O Atlético somando arena, CT, plantel. Tem um balanço forte, talvez um dos maiores balanços do futebol brasileiro. E mais importante que isso, né, é uma pergunta que eu gostaria de fazer para o torcedor, né? Hoje o Atlético, você enxerga o Atlético mais bem reconhecido ou não que no passado? O Atlético mais respeitado ou não? Eu imagino que sim, eu acho que o Atlético hoje é um time respeitado no Brasil, né? Todo mundo, quando vai jogar com o Atlético, sabe que o Atlético é um time poderoso, né? O futebol está muito competitivo, mas o Atlético é um dos times que eu acho que está despontando no Brasil. O Rubens, o futebol é diferente no aspecto de visibilidade da maioria dos negócios. A MRV tem investidores, mas não tem torcedores. O Banco Inter tem clientes, mas ninguém fica na arquibancada. É diferente, né? A paixão que o futebol envolve é diferente. Isso mexe muito com a rotina, com o dia a dia das pessoas. Como é que você está lidando com isso? Com essa relação com o torcedor, com o elogio, com a crítica, com a cobrança, com o que aplaude quando ganha, com o que critica e cobra quando perde. Como é que é essa relação que é muito marcada no futebol por um negócio chamado paixão? Ô, João Vitor, eu vou te falar, você não vai acreditar. Primeiro, a torcida do Atlético é diferente, né? Sei lá, acho que é a mais apaixonada do mundo. Mas isso aqui é bom. Quando tem paixão, tudo é muito melhor. Agora, a gente não pode... Crítica você tem, mas eu acho que são poucos. Com uma torcida muito grande, esses poucos são 100, 200, né? Mais, num momento ruim. Mas quem apoia é muito maior. Então a gente tem um apoio fantástico das torcidas. A torcida do Atlético, hora nenhuma, deixou de nos apoiar. Eu fico satisfeito nesse trabalho que a gente está fazendo no Atlético. Fora essa minoria, sem o apoio da torcida, que é uma torcida super apaixonada, está presente, a gente não chegaria lá. Então essa harmonia que a gente tem com a torcida, essa interação é chave para o sucesso do Atlético. As redes sociais hoje elas são muito fortes no mundo atual. Você é um usuário de redes sociais, posta um pouco da sua vida, dos seus negócios, da sua relação com o Atlético no dia a dia. E nessa relação se torna uma relação de mão dupla.
de você mandando suas mensagens e de você também recebendo mensagens e cobranças no dia a dia. Durante o processo de venda, houve quem abraçasse, quem apoiasse, houve também quem cobrasse, criticasse. Como é que você avalia esse processo de venda do Atlético e aqueles que cobraram, o Atlético tinha que ter mais investimento, o Atlético tinha que botar mais dinheiro? O que você fala para esse torcedor do Atlético, que é o torcedor que ainda cobra no dia a dia? Bom, primeiro é o seguinte, isso não foi um voo cego. A gente fez, antes disso, a gente tinha uma consultoria que fez um estudo muito detalhado do Atlético, né? A UI, que é a maior do mundo nesse tipo de coisa, e fizemos um projeto, né? O Atlético tem um projeto, não é uma coisa aleatória, né? A gente tinha uma decisão muito bem embasada, né? E tivemos um apoio do conselho, da torcida, sabe? Como te falo, a minoria sempre é contra, mas o apoio, tudo que foi levado para o conselho do Atlético foi aprovado com praticamente unanimidade. Agora, é que a gente tem alguns compromissos que a gente tem que manter. A gente sempre diz que a gente quer pegar o Atlético, sabia do tamanho do problema, mas se a gente quer dizer, o que é o Atlético? O Atlético é uma equipe de futebol. Então nós temos que ter um time competitivo. E desde que a gente assumiu o Atlético, até mesmo antes, o Atlético é um time competitivo. O futebol não é um ganhador, são vários ganhadores, né? Você vê o seguinte, na década de 60, o futebol mineiro conquistou um título importante. Na década de 70, dois títulos importantes. E assim por vários, na década de 80 poucos, quer dizer, essa década o futebol mineiro conquistou mais títulos, entre eles o Atlético conquistou muitos títulos, né? Então é difícil, mas tem vários outros clubes competindo. Acho que o Brasil hoje tem 10, isso é bom, 10 clubes de futebol bem competitivos. E aí que é o gostoso, né? Quer dizer, a paixão, a competição. É por isso que eu acho que o futebol brasileiro está em alta, né? E vai cada vez mais estar em alta. Vai depender da nossa gestão. A gente agora não pode fazer bobagem. Quer dizer, o que atrapalhou muito o futebol brasileiro, eu acho que em determinado momento, alguns dirigentes esportivos faziam um time, ganhavam um campeonato, aí ficavam 10 anos sem ganhar por causa das dívidas. Então hoje não, você tem que ter equilíbrio. Então nós temos um time competitivo, querendo ter sempre um futebol competitivo, vão ter outros mais, outros menos, vai depender muito do momento, né? Ô Rubens, eu vou fazer uma metáfora esportiva aqui. O que você está dizendo é que o futebol não é uma corrida de 100 metros. O futebol é uma maratona. Você tem que ter mais fôlego, você tem que chegar mais longe. Mas o que eu tenho percebido aqui no CNN Esportes S.A., ao conversar com dirigentes do Inter, Grêmio, São Paulo, Palmeiras, Atlético, Cruzeiro, é que todo torcedor imagina que seu time vai ser campeão o tempo todo. O sentimento do torcedor é de que virou SAF, tem investimento, eu tenho que ganhar. Só que não é a realidade do futebol. Palmeiras tem muito dinheiro, o Flamengo tem, o Cruzeiro é SAF, o Atlético é SAF, Grêmio e Inter são potências do sul do Brasil e por aí vai. E todo mundo quer ganhar. Como é que vocês, dirigentes de futebol, vão conseguir construir para a realidade do futebol, de um torcedor que tem o imaginário de que o seu time vai sempre ganhar, de que não é essa a realidade de um futebol como o brasileiro? Olha que interessante, João Vitor. Antigamente, né, o clube vivia de formação. Então, eu lembro, por exemplo, quando o Atlético formou Cerezo e Reinaldo, top, ganhou, fez um timaço. Quando o Flamengo formou o Zico, né, e assim por diante, os clubes viviam de formação. Aí, na década de 80, a Itália começou a comprar jogador. Puxou essa onda nova. Depois foi a Espanha, né, a Inglaterra, né, e o Brasil agora que está começando a ter isso. Então a gente vive de formação e os clubes dão uma sorte, formar um Pelé como o Santos formou, formar um Zico, um Reinaldo, virou potência. Agora, hoje não é assim mais, né? A gente tem que formar e tem que negociar. Isso é importante entender. Agora, vamos lá. Há 10 anos atrás, os maiores orçamentos de futebol no Brasil eram 200 milhões. Hoje nós temos no Brasil mais de 10 times com orçamento acima de 500 milhões por ano, chegando até 1 bilhão e 400. Quer dizer, tem muita gente com muito mais dinheiro brigando por isso. Então, eu acho que quando você ganha um título, é muito bom. Eu não quero... Por exemplo, no ano passado nós fomos vice da Libertadores e vice da Copa do Brasil. Ninguém ficou satisfeito, mas mostra a força do time. Foi um detalhe que a gente não ganhou 2 títulos importantes. Então, acho que todo ano a gente quer, dentro do orçamento que a gente tem, com serenidade, com responsabilidade, fazer um time forte. Às vezes acertamos, às vezes erramos. Eu dou um exemplo da contratação do Hulk, só para ficar fácil. Quando nós contratamos o Hulk, muita gente criticou. Você pega os números do Hulk, olha que contratação excelente.
Aí tem o dedo do nosso amigo lá em cima que ajuda também, né? Porque tem, apesar de toda a técnica que a gente tem para contratar, tem também um pouco de sorte, um pouco de ajuda lá de cima. Então acho que futebol é isso. Eu espero que a gente acerte mais do que erre, mas vamos errar. Como é que a diretoria do Atlético avalia o elenco que tem para essa temporada, o elenco que tem nesse momento? Vocês entendem o Atlético como um time competitivo ou a janela do meio do ano o Atlético pensa em contratar, em reforçar? Qual que é a realidade hoje do Atlético quando o pensamento é o elenco do time? Tá, vamos lá. Tem 3 fatores que você tem que pensar. Primeiro é o seguinte, nós daqui para frente vamos ter sempre que ter jogador de base para ganhar minutagem. Então isso faz parte de qualquer clube de futebol, você tem que dar minutagem aos jogadores. Porque se nós não dermos daqui, eles vão para a Europa ter uma minutagem lá. Se você quer lançar, quer ter um jogador para ficar aqui, você tem que dar minutagem. Você tem que arriscar, às vezes, um pouco da base. Enquanto eu vejo um menino da base entrar em campo e jogar bem, me dá uma satisfação muito grande. Porque nunca vai virar um craque se ele não jogar, né? Esse é um ponto. Segundo ponto, sim, eu acho que o Atlético tem um time competitivo. Você tive que nós temos um time competitivo e temos tido esse time competitivo há muitos anos. Fomos bem 20, 21 campeão nacional, sempre com muito respeito dos adversários. Agora, a janela existe para isso. Um clube, gente, ele tem que ver o que está dando certo e o que não está dando certo. E para isso o futebol tem uma regra, são as janelas, que vai ter agora um em junho. E nessa janela, a comissão técnica, juntamente com o departamento de futebol, vai analisar se tem alguma troca a ser feita. E eu acho o seguinte, sempre acontece, então eu acredito que deva acontecer. Se você falar que tem um nome hoje, acho que talvez tenha, já deve estar estudando, mas eu não sei assim te dizer. Mas eu acredito que vai acontecer alguma coisa assim na próxima janela. Como é que é seu dia a dia no futebol do Atlético, né? As pessoas têm um imaginário do que é a figura do dirigente. E nós nos acostumamos no futebol brasileiro com o dirigente, o Cartola, que estava ali, estava na beira do campo, estava dentro do vestiário. Pegar uma figura aqui icônica do futebol brasileiro, há quem goste, há quem não goste, mas foi uma figura muito marcante, que era aquela do Eurico Miranda. Toda vez que se pensa num dirigente de futebol no Brasil, vem aquela figura do Eurico Miranda com o seu charuto na beira do campo do Vasco. E hoje o futebol mudou. Como é que é o seu dia a dia e a sua inter-relação no dia a dia do Atlético? Olha, o Atlético é uma empresa, né? Eu sou presidente do Conselho de Administração. Aí você tem os vice-presidentes, os diretores, né? O conselho de futebol, e tem que ser disciplinado. Eu não me sinto confortável para dar palpite, mandar escalar, mandar vender, porque eu acho que tem gente que conhece mais do que eu. Então, não tem sentido você ter um diretor de futebol, você ter uma comissão técnica, você ter o SIGA, que é super bacana, se eu vou tomar decisão. Não, eu sinceramente, é o seguinte, eles me procuram quanto necessário para aquilo que a gente quer. Vamos discutir, temos as reuniões de conselho, vamos discutir orçamento, vamos discutir investimento, vamos discutir estratégia do futuro, troca de gramado, mas a contratação, gente, tem que ser quem conhece. Eu, sinceramente, eu acho que eu tenho que ter uma certa modéstia nisso aí, porque eu não conheço tão bem feitos os profissionais que tem no Atlético. Você falou agora há pouco, na abertura do programa, que o Atlético já teve um investimento na casa de um bi 100, né? Desde a transformação em SAF. O que foi priorizado nesse processo de investimento e o que é previsto de investimento para os próximos anos? Vamos pensar assim num Atlético projetado até o final dessa década. Olha, então, vamos lá. A gente pegou o Atlético, a SAF entrou, né? E a arena estava praticamente concluída, né? Mas ela foi um investimento muito grande. Você tem uma arena maravilhosa igual essa aí, eu acho que é um patrimônio. Eu acho que essa arena é a melhor do Brasil, do ponto de vista técnico. Agora com essa melhoria que nós estamos fazendo, vai ficar super bacana. Mas tinha desafios, né? A gente tinha dívidas. Então o que a gente fez? Primeiro, tentar equacionar as dívidas. Dar uma saúde, a gente não pode atrasar, igual a gente atrasava o salário de 2 meses sem pagar. Então temos que ter disciplina financeira. Agora eu acho, em cima do que a gente tem hoje, do nosso planejamento que a gente tem, que a coisa do Atlético ela é crescente ano a ano. Todo ano a gente vai ter um orçamento maior de futebol, todo ano a gente vai ser mais competitivo. A gente quer que a divisão de base lance mais, vai ser fundamental a divisão de base do Atlético lançar mais. Então a gente acredita que esse mix todo, novos investimentos que terão que ser feitos, somente na parte de infraestrutura. Nós temos um CT top, mas ali vai ter que ser melhorado, alguma coisa vai ter que acontecer ali. Então acho que esses investimentos serão necessários, eles virão. A gente é otimista que quanto precisar, a gente vai conseguir fazer esses investimentos, né?
além do dia a dia, que é o futebol propriamente dito, a empresa Atlético vai precisar de novos investimentos. O grande rival do Atlético, que é o Cruzeiro, foi o primeiro caso de uma SAF revendida no futebol brasileiro, né? O Ronaldo comprou, fez um trabalho bonito no Cruzeiro e revendeu para o Pedro Lourenço, que é um cruzeirense e hoje é um investidor do clube. A SAF do Atlético, há possibilidade de alguma mudança de equity, de entrar mais alguém, de alguém vender, como é que vocês pensam a longo prazo esse processo do Atlético? Olha, De ter alguma diluição, por exemplo? toda empresa tem que ser perene, o Atlético tem que sobreviver a nós. Então, toda empresa que eu participo, eu sempre penso como a empresa vai sobreviver, vai se perenizar. Nós temos que fazer um projeto para o atleta ser perene. O atleta, daqui a 100 anos, ele tem que estar aqui, ou aqui em outro lugar, jogando futebol. Então, para isso, nós vamos ter que ter uma estrutura de capital diferente. Eu acho que o mundo está evoluindo. O futebol da Inglaterra foi o primeiro a perceber isso, por isso que ele é hoje talvez o maior campeonato do mundo, é a Premier League, porque os times são fortes de investimento. Então, acho que um dia a SAF já nos permitiu uma nova estrutura econômico-financeira para o futebol. Com certeza, uma nova estrutura mais moderna vai ter no Atlético. Isso faz parte dos nossos planos. A gente não sabe quando, onde e como. Mas, com certeza, é um sonho que eu tenho de perenizar o Atlético. Dentro desse espírito de um Atlético perene, você tem empresas que são abertas, de capital aberto. O Inter é capital aberto, a MRV é capital aberto, eu acho que a LOG também, LOG né? também é aberto. O Atlético pode ser um clube a buscar esse caminho. O torcedor do Atlético que senta aqui na cadeira da Arena MRV, que comprou a sua cadeira, que tem a plaquinha ali, ele pode ser um acionista amanhã do Atlético. Isso está no radar para algum momento? Hoje a gente tem mais de 300 mil acionistas espalhados pelo mundo. Eles têm direito de cobrar. A torcida tem todo o direito de cobrar. Agora, a torcida e o acionista mais ainda. Então, eu vejo que a cobrança, até a gente tem que assimilar a cobrança, né? É benéfica, a cobrança é benéfica, né? E eu vejo que se um dia a gente conseguir abrir o capital do Atlético e os atleticanos possam ter ação do Atlético, para mim é o estado da arte com uma governança bem feita. Qual que é o caminho para isso? Quais são os passos? Você é muito experiente em abrir capital de empresas. Qual que é o caminho para o Atlético e até para outras equipes do futebol brasileiro, para que um dia nós tenhamos por aqui o que tem, por exemplo, o Manchester United, que o torcedor vai lá na Bolsa de Valores e fala, olha, eu quero comprar uma ação do meu time, eu quero vender uma ação do meu time. O João Vitor, o ambiente regulatório tem que permitir isso. Como eu disse, a SAF foi o primeiro passo, mas isso aí são questões de pequenos detalhes que vai ter que ter o primeiro. Da mesma forma que teve a primeira SAF, vai ter que ter o primeiro. Eu acho que quem vai na frente é de água limpa. Se o Atlético conseguir ser o primeiro clube com capital aberto na Bolsa de Valores no Brasil, eu acho que nós vamos sair na frente, vamos ficar mais fortes. Eu vejo nas empresas que eu participo, quando a gente abriu o capital, novos investimentos vieram, nos colocou na posição de vanguarda. Eu acho que é fundamental você abrir o capital e virar uma potência econômica e financeira. Eu acho que a abertura de capital te permite isso. O Rubens, quando o Atlético foi para o caminho da SAF, vocês tentaram investidores externos. Foram para o mercado, o Atlético fez roadshow e você disse agora há pouco que o Atlético não encontrou um modelo que fosse atrativo, seja pelo aporte do investidor, seja pelo objetivo do investidor com o clube. O Atlético busca ainda novos investidores no mercado? Ô João Vitor, vou voltar ao passado um pouquinho. Na época, o roadshow do Atlético, várias pessoas manifestaram interesse no Atlético e tanto é que muitas SAFs foram constituídas, né? A gente não conseguiu na época, por sorte a gente tinha essa condição de resolver isso, né? Outros foram obrigados a fazer o que foi possível, né? Nós tínhamos um pouquinho de energia para poder resistir. Então a gente queria um modelo que se adaptasse ao Atlético. Eu não sou contra o investidor, não sou contra a abertura de capital, desde que os interesses coincidam com os interesses do Atlético, que é tornar o Atlético cada vez mais forte e participar dessa indústria, que é uma indústria forte, a indústria do entretenimento está crescendo no mundo, né? É um investidor que queira estar nesse ecossistema, sabendo que o que tem que preservar antes de tudo, a perenização é do Clube do Atlético Mineiro. Investir, gerir, é acertar e errar. O que você acredita que vocês mais acertaram na estruturação do Atlético como SAF e o que você faria diferente hoje? Ô João Vitor, vou te contar um negócio. Se me perguntar se eu faria isso de novo, eu faria.
Eu estou muito satisfeito com o que a gente tem feito no Atlético, apesar de termos algumas críticas. Realmente eu estou satisfeito e não arrependo nem um minuto que foi feito no Atlético. Como todo negócio é difícil, existe trabalho, né? E dedicação. Aí você fala, poxa, tem uma dívida da Arena, você vai arrepender de ter feito a Arena? Não, eu estou super satisfeito da Arena estar aqui hoje. Eu acho que o clube tem uma Arena igual ao do Atlético, tem uma vantagem competitiva, ganha mais dinheiro, né? E falar o que eu arrependo. Eu não gosto de arrepender das coisas, mas se eu te falar uma coisa com muita franqueza, eu acho que talvez dos nossos pilares a divisão de base tenha ficado um pouco para trás. Então eu acho que dos pilares que a gente tem que fazer arena, botar um time de futebol competitivo, disciplina financeira, o Instituto Galo, que é top, que todo clube de futebol tem que ter instituto social. Não pode um clube que mexe com milhões de pessoas não ter um braço social. O atleta do Galo hoje mexe com 300 mil pessoas por ano, dando assistência, é super bacana. Talvez a divisão de base tenha ficado um pouco atrás, mas a gente erra também, né, João Vitor? Do ponto de vista do futebol, eu acho que todo ser humano sonha em ter a casa própria, né? E eu acho que todo clube de futebol também sonha em ter o estádio. Do ponto de vista do negócio, a Arena MRV deu certo? Super certo. Olha, a Arena MRV, ela ainda não está maturada. Por exemplo, agora nós vamos poder ter mais shows, que era fundamental, o gramado não permitia, sempre priorizando o futebol. Mas eu vejo o seguinte, a nossa receita cresceu muito, né? E em função principalmente da Arena. A Arena hoje, a eficiência da Arena é muito grande. A gente no Mineirão, a gente tem uma eficiência de mais ou menos 30% da renda. 30%? 30%. Aqui na Arena nós temos 85%, às vezes 90% de eficiência, né? Ou seja, o dinheiro que o torcedor compra ingresso, 90% vai para o clube. No Mineirão, 30% vai para o clube. Então, sem uma casa própria, e a casa própria tem que ser bem gerenciada, os mínimos detalhes, a gente não consegue ser um clube competitivo. E a gente aprendeu isso, por incrível que pareça, de forma concreta, quando surgiu a coisa em 2013, que depois de ter perdido lá o título mundial lá no Marrocos, nós fomos para o futebol, ver a Arena do Dragão do Futebol Clube do Porto. Tivemos com o presidente, o Ricardo Guimarães era muito amigo dele, entendendo, ele nos mostrou a importância de uma arena para um clube. Não tem hoje no mundo nenhum grande clube que não tenha uma arena. E está cada vez mais difícil. Você vê o Flamengo, que é um time rico, que ganhou o terreno praticamente, e ganhou uma série de benefícios da prefeitura, está assustado para fazer uma arena hoje, que ele acha que vai ficar em mais de 4 bilhões de reais. Então eu acho que cada vez que passa é mais difícil. Alguns clubes têm arena, mas estão devendo muito na arena. Então acho que o Atlético conseguiu uma façanha, conseguiu um terreno bem localizado, uma arena tão bonita, e ela está pronta, né? Hoje a arena só dá retorno ao Atlético. O Hulk é um belo exemplo, é um ídolo, não tem dúvida, que ele fez 200 gols no Atlético, ganhou o Campeonato Brasileiro, está sempre presente, joga não sei quantas partidas, a estatística do Hulk é fantástica. E eu acho que o Hulk foi uma contratação que ajudou muito o atleta nessa nova fase, e a torcida adora o Hulk, né? E acho que tem um aspecto importante de um cara igual o Hulk, que é a meninada e a paixão da criançada com o Hulk, né? O meninada adora o Hulk, né? E aquele negócio do Hulk, da massa do Hulk, ele pegou, né? Camisa do Hulk. Então o Hulk qual o clube que não precisa de um ídolo? O Hulk, sem dúvida, é um dos maiores ídolos da história do Atlético, né? Está na hora do De Primeira SA, perguntas curtas, respostas rápidas, com Rubens Menin, presidente do Conselho de Administração do Atlético. O que significa o Galo? O Galo foi um dos troços mais bacanas em termos de eternizar o Clube Atlético Mineiro. Foi muito feliz o criador, né? Que ele fez um símbolo bacana, aguerrido, lutador, querido, né? Então o Galo ajudou a torcida a ficar mais fanática ainda, a torcida do Galo. É a torcida mais fanática do Brasil. Talvez o Atlético tenha essa característica, que é o único clube do Brasil que é conhecida pelo seu mascote, né? Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, mas Galo é só um. Às vezes eu viajo para o exterior, né? E aí você falou do Hulk, pergunta muito pelo Hulk, mas pergunta, e o Galo? O pessoal do exterior já conhece o Galo. E o Galo para você? O João Vitor, o Galo para mim é muito importante na minha vida, porque a gente tem que ter tudo. Eu falo que isso aqui também é prazer, né? Você quer coisa mais gostosa que você vir aqui num domingo, 4 horas da tarde, ver um jogo, bater um papo, o Atlético ganhar, você chega em casa animado, né? Você vê o cara aqui de pertinho, né? Isso é um programa maravilhoso. Na Europa, isso aí é o programa das famílias no fim de semana.
Quem que é o maior ídolo do Rubens Menin no Atlético? Olha, eu vou te contar que vou botar assim, vou tirar a década de 60. E tinha alguns jogadores que eram bacanas, tinha o Buglé lá, tinha o Marcial, mas eu vou botar dali para frente, né? Então, eu não quero ser injusto com o Cerezo, que foi um treco, mas o Reinaldo é o rei, né? Reinaldo é o cara que mexe com o coração do atleticano. O Reinaldo, eu vi ele é mais ou menos a minha idade, nós começamos junto, né? E é um cara super bacana, então jogou muita bola. Cara, eu falo o seguinte, os 3 melhores camisas 9 do mundo de todos os tempos, Reinaldo, Ronaldo e Romário, os 3 são brasileiros. Não tem nenhum camisa 9, o Reinaldo é um dos 3 melhores do mundo de todos os tempos. Qual que foi o título, a vitória, o jogo mais marcante quando você lembra a história do Atlético e a sua história como atleticano? Então, eu falei do bicampeonato 62, 63, é um título regional. Mas 71 foi super bacana, né? Eu não fui no Rio, mas eu fui no Mineirão no jogo contra o São Paulo, super bacana. Libertadores, super bacana. Agora, o campeonato de 21, o brasileiro, não a Copa do Brasil, eu tava lá na Fonte Nova, tava com uma confiança danada. Aí o Bahia me faz 2, eu falei, nossa, será? Aí vai tum, 3, eu não acreditei naquele negócio. Era 50 anos, uma vez, engasgado com aquele negócio, foi super bacana. E qual foi a derrota mais dolorosa que você teve no futebol? São Paulo foi o campeonato de 77, 78. O time do Atlético era muito bom. Era o melhor do Brasil, disparado. E nós estávamos achando, não sei quantos pontos, invicto na frente de São Paulo. Perdeu nos pênaltis. Perdeu nos pênaltis, mas o Reinaldo não jogou. Achei que não foi correto ele não ter jogado. São Paulo perdeu o Serginho e nós perdemos o Reinaldo. O Reinaldo era melhor que o Serginho. Foi mais doído do que aquele jogo do Zé Roberto Reit? Porque também foi duro. Aqui não era a final. Aqui do Zé Roberto Reit foi muito ruim. Mas a outra foi final, era o brasileiro. A gente tinha um time tão bom naquela época, tão bom, tão redondo, que a gente merecia ter ganho aquele campeonato. Uma meta para o Atlético? Eu falo a meta, eu vou mudar, que a nossa meta. Toda empresa tem que ter um propósito. Primeiro, ter um time de futebol competitivo. Segundo, ser uma potência mundial de futebol. Acho que isso aí até tem que ser sempre a gente quer um dia, ainda não somos, mas sermos uma potência mundial. Para isso o futebol brasileiro precisa melhorar e o Atlético ser destacar no futebol brasileiro. Um título que você gostaria de ganhar com o Atlético? Olha, todos. Mas agora, esse ano especificamente, né? Nós não estamos no Libertadores, mas eu gostaria muito que o Atlético ganhasse o Campeonato Brasileiro desse ano. Rubens, para fechar, queria que você mandasse uma mensagem para o torcedor atleticano que está te ouvindo, que está te acompanhando em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. O que você gostaria de falar para o torcedor atleticano? Que um time de futebol não funciona sem a torcida. A gente, quando está aqui, a torcida cantando, jogando o time para frente, é diferente. Lembra do Eu Acredito? Aqui mudou o jogo. Então, precisamos de um apoio da torcida. Mesmo ela estando de bronca com a gente, vem cá no campo, prestigia, torce, porque nós somos dessa torcida. A torcida do Atlético é sensacional. Obrigado pela entrevista. Falou, João Vitor. Muito obrigado, Rubens Menin, o nosso entrevistado de hoje no CNN Esportes S.A., grande empresário, presidente do Conselho de Administração do Atlético e também acionista majoritário da CNN Brasil. Obrigado. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!